Boa tarde a todos. Eu sou aluno do mestrado do Labjoy, em parceria com o Miguel, e eu estou no processo ainda de finalização da dissertação. Então eu vou trazer aqui um pouco do que eu estou desenvolvendo. Meu trabalho é orientado pela professora Eli, orientado pela professora Cristiane. Quero agradecer o convite da Cris também para falar hoje aqui. Eu vou falar sobre objetividade e radiojornalismo. Então, o efeito de objetividade no radiojornalismo de ciência. Eu vou falar do rádio na sua forma convencional, na maioria das vezes, mas a gente hoje tem cada vez mais presente a rádio online, que é aquela que é um suporte para o rádio convencional, o dial. Não sei se a palavra suporte é melhor, mas a gente tem a programação que acontece no rádio normal, que a gente sintoniza, e a mesma programação que acontece pela internet, simultaneamente. Então essa é a rádio online. E a gente tem a web rádio, que é aquela emissora que funciona somente pela internet. Ela não tem a programação dela no dial. E ela funciona de várias maneiras, ainda não se encontrou uma linguagem típica da web rádio. Então, tanto tem a programação, todo mundo ouve a mesma coisa quando acessa, quanto aquela programação on demand, que no momento em que eu entro no site, eu seleciono o programa e vou ouvir o que mais me interessa, faço a minha própria seleção de músicas. Essa é a web rádio num formato on demand, pela demanda. Eu vou falar sobre o radiojornalismo e a objetividade. Eu vou seguir aqui um texto. A palavra verdade sempre é evocada quando se trata de jornalismo. Ela é seguida ainda de outras como imparcialidade e isenção. Todas são usadas com o mesmo objetivo, a credibilidade. A palavra também é fundamental para a prática jornalística em qualquer dos meios, e o que não é diferente com o rádio. Verdade, isenção e imparcialidade trazem à tona a questão da objetividade, algo que é polêmico jornalisticamente. A objetividade é questionada e desacreditada, mas a todo tempo idealizada e buscada pelos profissionais. O surgimento do mito da objetividade acontece no século XVI, quando a imprensa surgiu no Brasil, como resultado de uma iniciativa oficial portuguesa, que trouxe consigo a tradição do sistema de censura estatal do país. Então, durante os séculos XVIII e XIX, a imprensa buscou formas de apenas informar os fatos e nunca opinar sobre eles, ficando assim livre de opressões por parte da censura portuguesa. Os mecanismos de controle da igreja e do Estado acabavam forçando o apagamento do sujeito que está narrando, que está relatando, escrevendo a notícia. Noticiar só pode ser, nessa visão, informar de modo neutro, onde o conteúdo são os fatos e não é permitido opinar nem interpretar. Segundo a Mariani, no século XIX, um jornal confiável do ponto de vista do Estado é aquele que, aceitando essas regras, se coloca num lugar de transparência. E, ao se assumir como transparente, o discurso jornalístico encontrou uma forma de escapar ao controle político. Portanto, o que temos como objetividade, parcialidade, isenção e verdade são usualmente atribuídos à atividade jornalística e que acabam por sustentar a noção de informação, só existiam naquela época porque o ato de informar os jornais era controlado, produzindo esse efeito de transparência. A construção do discurso jornalístico foi durante séculos cultivando essa imagem de um discurso que se supõe isento de pré-julgamento, um discurso de suporte para fatos que falam por si. E atualmente o cenário não é muito diferente. Eu tenho, por exemplo, um exemplo do manual de redação do Jornal Estado de São Paulo, que diz assim: os textos jornalísticos devem ser feitos de forma imparcial e objetiva. Não deve expor opiniões, mas fatos, para que o leitor tire deles as próprias conclusões. Nós trabalhamos aqui com o conceito de efeito de objetividade, que se dá pelas condições de produção do discurso jornalístico. Então, as técnicas desenvolvidas para apuração, redação e produção das notícias criam um funcionamento desse efeito tanto para quem produz quanto para quem consome jornalismo. Pelas teorias da linguagem e do discurso, nós sabemos que é apenas um efeito, uma vez que, ao escrever, o sujeito se inscreve ideologicamente no texto. Nós podemos observar as posições de sujeito presentes no texto, vamos
diz a professora Aini, não há discurso sem sujeito, não há sujeito sem ideologia, o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, é assim que a língua faz sentido. O Cortini diz que o discurso materializa o contato entre o ideológico e o linguístico, no sentido em que ele representa no interior da língua os efeitos das contradições ideológicas, e em que, inversamente, ele manifesta a existência da materialidade linguística no interior da ideologia. Mas para o jornalismo, a objetividade não é só um efeito. Essa é uma questão polêmica e criticada, como a gente já falou, mas ela é muito presente. Numa análise de 21 livros sobre redação jornalística, Hoffel chegou à conclusão de que objetividade foi a categoria jornalística mais citada, seguida de exatidão e precisão. Quando o objeto de análise foi uma série de entrevistas com jornalistas brasileiros renomados, as categorias mais citadas foram veracidade e objetividade, o que mostra o quanto o tema ainda ocupa as redações e também as salas de aula. Uma das razões é provavelmente que a tarefa principal do jornalismo é informar, então parte-se do pressuposto que o que está nos jornais deve ter alguma coisa a ver com aquilo que realmente aconteceu. Na teoria da objetividade jornalística, se não é possível estabelecer uma relação entre ambas as realidades, não é possível transmitir informação. É uma questão ética. Caran, em 1997, no livro publicou vários trechos de vários códigos e alguns manuais de redação. Eu trouxe aqui alguns recortes, eu não vou ler todos, são vários. Esses recortes já dariam uma outra análise, mas é que quando a gente começa a trabalhar com a linguagem, a gente vê a total impossibilidade dessa tão sonhada objetividade, mas isso ainda é muito presente nesses códigos de ética. Olha, informação verídica, o povo, os indivíduos têm o direito de receber uma imagem objetiva da realidade, cobrir de uma informação precisa e global. O compromisso do jornalista é com a realidade objetiva. Pode passar. Respeito à verdade, ao direito do público. A verdade é o primeiro compromisso do jornalista. Pode ir lá. Seu trabalho profissional, o jornalista adotará os princípios da verdade e da equanimidade, e faltará a ética quando silenciar ou tergiversar sobre os fatos. O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, apurar e publicar a verdade dos fatos de interesse público, manter uma postura independente, isenta e liberal, faça textos imparciais e objetivos, não expõe opiniões, mas fatos, para que o leitor tire deles as próprias conclusões. Não existe objetividade. Aí o contraponto, que sempre acontece. Não existe objetividade em jornalismo. Retira um texto e editar, o jornalista toma uma série de decisões que são, em larga medida, subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. Isso não exime, porém, da obrigação de procurar ser o mais objetivo possível. Próximo. Isenção. O repórter deve ser isento, ele tem que passar informação sem opinar. Se o assunto é controvertido, o repórter deve ouvir os dois lados envolvidos, só assim terá condições para construir uma matéria equilibrada, completa. A conclusão deve ser do telespectador, depois de ouvir as diversas posições sobre o assunto. Então, a grande questão é que, uma das características desse conceito da objetividade é que frequentemente ela é discutida sem ser definida. Supõe-se apenas que todos conhecem o significado da palavra. Para a maioria dos jornalistas americanos que priorizam a objetividade, ela é, sobretudo, sinônimo de justiça e equilíbrio. Isso está no livro de Kunzik. De acordo com Nantz, a objetividade é uma qualidade de um veículo ou de um jornalista quando simplesmente se relata os fatos mundiais mais recentes sem dizer o que pensa a respeito dos mesmos, seja que pense bem ou mal. Quando ouvimos falar em objetividade, o que vem pelo interdiscurso é que no processo de investigação, a escrita jornalística, a gente está falando de rádio, mas todas as mídias trabalham com texto, então existe a escrita. Separa-se notícia de comentário de modo desapaixonado, imparcial e não manipulador. A imprensa deveria então publicar tudo o que ocorresse, deixando ao leitor essa tarefa de tirar as próprias conclusões.
Segundo o Lage, não é possível jornalista imparcialidade e objetividade devido à influência de fatores externos, tais como a ideologia da empresa que domina o jornalista, a ideologia do próprio jornalista, do público leitor que se destina à ação da censura, etc. A única saída, segundo o autor, seria o poder de manipulação da linguagem pelo próprio jornalista. Este poder, aliado à força da realidade dos fatos, afastaria o fantasma da subjetividade e da mentira. Então, existe a palavra verdade a todo momento em contraposição à palavra mentira. A gente não diz a verdade, a gente está mentindo. O fato é que não se manipula a linguagem, o sujeito que dela se utiliza é histórico. Segundo Eliornandi, a interpelação do sujeito pela ideologia traz necessariamente um apagamento da inscrição da língua na história para que ela signifique. O efeito é então da evidência do sentido, a impressão do sujeito como origem do que diz, efeitos que trabalham ambos, a ilusão de transparência da linguagem. Falando um pouco sobre a editoria ciência, a imprensa então fala sobre o mundo, embora não seja, ela deve retratá-lo, torná-lo compreensível para os leitores. O jornalista é o historiador do cotidiano. É por aí que a Betânia Mariani, afirma que o discurso jornalístico tem como característica atuar na institucionalização social dos sentidos e na cristalização da memória do passado, bem como na construção da memória do futuro. Por isso também a discussão sobre a qualidade da divulgação científica tem sido tão debatida quanto se discorre fundamentalmente sobre a formação do jornalista, a relação entre jornalistas e cientistas, a análise da cobertura sobre ciência em diferentes formatos públicos e veículos. Essa causa afirma que fazer um jornalismo de ciência competente vai além da mera divulgação, da produção científica, caso contrário, seria apenas um marketing da ciência. Esse papel também é importante para que a sociedade tome conhecimento dos resultados das pesquisas nacionais e internacionais, mas o jornalismo científico não pode se restringir a isso. É essencial ir além, mostrar para a população em geral os impactos e riscos de algumas pesquisas, discutir seus custos, suas prioridades, sua validade e seus interesses face às necessidades sociais. Essa divulgação da ciência é hoje uma necessidade para que a própria ciência possa existir. A produção de sentidos no discurso do jornalismo científico envolve 3 momentos inseparáveis, que são a constituição, a formulação e a circulação. Essa fala da professora Emília já foi dita algumas vezes hoje. O efeito de objetividade no jornalismo de ciência é mais intenso, já que ela se dá em 2 sentidos. O jornalista busca ser objetivo e o cientista também. O jornalista busca a objetividade dos fatos e o cientista a objetividade do conhecimento. Jornalistas e cientistas, nessa interseção das 2 áreas, a divulgação científica, pensam materializar suas objetividades. Não é objetivo aqui comprovar que o discurso jornalístico científico, pelas condições de produção, seja subjetivo, sim, sabendo que ele é, mostrar como funciona na língua, pela língua, as marcas e propriedades discursivas que produzem um efeito de objetividade, tanto para quem produz quanto para quem recebe. É também finalidade aqui mostrar pela análise de discurso questões presentes na divulgação científica de rádio, questão do tempo como uma urgência na mídia, as posições sujeito, jornalista, cientista, os mecanismos de antecipação e encenação, assim como o tratamento do método científico e o que é designado como ciência no radiojornalismo. Eu tomo então a emissora, a CBN, Central Brasileira de Notícias, para coletar o corpus por ser uma das redes de rádio de maior circulação no Brasil. Os áudios utilizados estão disponíveis no site da emissora, na editora Ciência e Saúde. Pode passar, por favor. Então, esses são os áudios todos desse dia. Eu não vou mostrar aqui esses áudios por causa do tempo, mas estão disponíveis na página da CBN no dia 30 de julho de 2008. Existe todo o acervo lá na página. 2 formatos jornalísticos foram analisados aqui: o da reportagem e a entrevista. No caso dessas reportagens, elas foram gravadas antes da veiculação e o repórter entrevistou especialistas, editou, ou seja, cortou e selecionou as partes mais importantes
mais importantes, entre aspas, que é o que se chama, dentro do radiojornalismo, de sonoras, assim como na televisão. E as amarrou numa fala dele mesmo, que a gente chama de OV. As reportagens são assinadas, o repórter diz seu nome, ou da empresa que trabalha, ou seja, para quem desenvolveu a reportagem. Nós podemos pensar aí na questão de autoria, a função autor. A questão é que alguém assina como autor, mas escreveu, falou dentro de um formato proposto por um manual, e além disso o texto foi mudado, passando pelas mãos do editor, editor-chefe e outros, dependendo do veículo e dependendo da redação. No caso da reportagem, existe uma ilusão da função autor individual por conta da voz e da assinatura, quando na verdade a reportagem é uma autoria coletiva. Nas entrevistas, a maioria acontece de forma ao vivo e, no caso do rádio, por telefone. É interessante notar que acontece, em alguns momentos, uma troca da posição do sujeito. O jornalista, na divulgação científica, o jornalista tenta ser um bom cientista, mostrando conhecimento sobre o assunto, e o cientista se faz todo comunicativo, usando uma linguagem simplificada e até metáforas para explicar as pesquisas. Nas entrevistas, o cientista é evocado com uma voz da verdade absoluta e inquestionável. Quando o cientista está no ar, não existe espaço para questionamentos sobre pesquisas contrárias. O cientista falou, então é verdade. E na maioria das vezes usa-se uma voz universal da ciência com expressões como sempre se pensou ou como se sabe. A voz é assunto central para esse trabalho, uma vez que o rádio se utiliza de forma prioritária em seu discurso. A Maia considera tanto historicamente como estruturalmente que a fala está presente quase na totalidade das línguas. A autora afirma que essa prioridade da fala na comunicação é justamente porque o homem tem um trabalho como algo bastante presente em sua história. Por conta disso, usar a audição é uma vantagem. Assim, quando usa boca e ouvidos, deixam os demais sentidos para outras atividades que não a comunicação. No caso das características do rádio, as pessoas ouvem rádio sempre fazendo outra atividade. Através do nosso aparelho fonador, que tem seu funcionamento detalhadamente explicado na obra de Maia, conseguimos nos comunicar verbalmente de forma eficaz. Com a fala, o mesmo enunciado pode assumir diferentes sentidos à medida que é pronunciado de diferentes formas. Esse processo, a respiração, a entonação, a altura, além das estruturas fisiológicas e funcionais da fala, podem dar diferentes sentidos à mesma palavra. Qualquer palavra pode assumir os mais diversos sentidos com versões físicas diferentes. O som da palavra se constitui diferente se é uma resposta, uma pergunta, uma advertência, uma exclamação, assim como o mesmo enunciado e o mesmo som produzido fisicamente pelo corpo pode soar diferentemente em contextos distintos. Pedro de Souza se debruça sobre a voz do filósofo Michel Foucault, tentando apreender a materialidade proposta da voz do filósofo. O foco foi em cada inflexão de voz na tentativa de conseguir ouvir o sujeito em constituição no exato momento que fala e para a qual traçou algumas diretrizes sobre o que era a voz para o seu trabalho. O território em que se situa a voz para o Pedro de Souza não é o do pensamento hebraico, onde a voz tem uma dimensão puramente acústica e destituída de sentido, e sim mais próximo do pensamento grego, em que a linguagem humana representa a foné, que é um sistema no qual a voz tem uma dimensão puramente acústica e impensável. O autor cita Caparero, que diz que o som que está na base de toda a linguagem, a voz se dá forma, o que forja, elaborando sua materialidade sonora. Dessa forma, o pensamento é o de que a voz comunica muito mais que o conteúdo de um dizer, mas existe materialidade significante além desse conteúdo. De acordo com Pedro, o Cavareiro pensa a voz que vem antes da fala, concebendo a ideia de que a voz pode ser concebida desvinculada da fonação. E dessa forma, uma fala pode despertar no ouvinte uma ancoragem para ouvir sua própria voz, sem que a mesma tenha passado pelo seu aparelho fonador. São interpelados a ouvir em si, quando falam a própria voz, entrando em relação com a linguagem, a mesma que a submete, e tirando daí o que como linguagem há de próprio na voz.
Em princípio, tudo parecia regularmente homogêneo na voz de Foucault, nas pesquisas de áudio desenvolvidas por Sousa. Mas aos poucos percebeu-se traços e curvas melódicas, em contrastes na fala do filósofo que se repetia em qualquer situação, conferências, aulas, entrevistas. Foi preocupação do pesquisador notar o quanto a voz em ato, em sua singularidade, fazia repercutir na enunciação a figura do sujeito em formação do ato mesmo do dizer. A partir dessa percepção, a subjetividade do pensador começou a ser objeto de investigação. Na nossa análise, a gente pensa a materialidade da voz, a voz enquanto acontecimento discursivo. Percebemos que o aparelho fonador produz um som, uma fala, que nos leva à não objetividade do sujeito. Sujeito este que se materializa enquanto corpo falante numa sonoridade apenas repetida, ou seja, falando como todos os outros no meio. É nítido ao permear os meandros da materialidade da voz, como ela cria na fala do jornalismo, ela é criada pela fala do jornalista e pelo cientista, um efeito de objetividade e um ritual do discurso radiofônico que, obviamente, é sujeito a falhas. No processo de divulgação funciona a antecipação, ou seja, a imagem que eu faço da imagem que estão fazendo de mim. Na entrevista de rádio fica muito claro esse funcionamento e o locutor apresentador tem esse pensamento em frações de segundos, porque ele tem como responsabilidade fazer a pergunta que estaria na mente do ouvinte naquele exato momento e assim esclarecer, mais uma vez usando as aspas, o assunto. Em vários momentos aparece no corpus um termo científico ao lado de descrições, sinônimos, etc. Além do currículo do cientista entrevistado e sua instituição de origem e pesquisa. Isso deixa à vista o processo pelo qual o discurso científico se apresenta como uma retomada. Isso, de acordo com a Jacqueline Gauthier, é parte da encenação que dá eficácia à credibilidade ao discurso de divulgação científica. O aspecto técnico da ciência é transferido para o discurso de divulgação. Para ele, o grande discurso de divulgação científica parte de um texto que é da ordem do discurso científico e pela textualização jornalística organiza os sentidos de modo a manter o efeito ciência, ou, segundo a autora, uma encenação. Nesse caso, a terminologia serve para dar uma ancoragem científica diferente daquele pensamento da tradução, como a divulgação científica sendo uma tradução. Outra questão interessante é como acontece o tratamento do método científico na divulgação. No corpus analisado, o método aparece quando o próprio cientista encontra uma forma de explicá-lo, no caso das entrevistas. Nunca parte de uma questão colocada pelo jornalista. No caso da entrevista sobre os dejetos de gado como fonte de energia, logo depois do cientista explicar como funciona a pesquisa, ao invés da jornalista se aprofundar na metodologia, a pergunta é de ordem capitalista. E esse equipamento é fácil? É um equipamento barato? O sentido, óbvio, é a supremacia capital em detrimento do valor científico. Uma marca da divulgação científica brasileira é apostar muito mais nas pesquisas estrangeiras que nacionais. Existe um colonialismo científico muito forte que foi presente nesse corpus, com o seguinte pré-construído. A imagem da tecnologia de ponta ligada à área de cura ou tratamento de doenças ou a novos métodos de pesquisa sempre esteve associada a pesquisadores ou laboratórios estrangeiros. Aí a repórter segue mostrando avanços na área de biotecnologias no Rio de Janeiro. E os avanços brasileiros são mostrados como algo extraordinário, algo quase impossível de acontecer em território brasileiro. Não só a questão do preconceito sobre o que é nacional, como também o julgamento de importância das áreas de estudo é interesse das ciências. Na fala da mesma reportagem, acontece o seguinte enunciado: áreas nobres do conhecimento humano, como as pesquisas em células-tronco, ou seja, existem outras áreas, talvez até sérias, de estudos da ciência, mas que não são nobres. Existe no radiojornalismo científico uma urgência em que a ciência seja de uso prático para a sociedade. Esse sentido fica evidente na reportagem das biotecnologias do Rio de Janeiro, onde a repórter diz que uma opção para garantir que ideias de novas tecnologias e métodos científicos saiam do papel. É preciso sair logo do papel e vá para o dia a dia da população. Esse é o sentido que nos quer ser passado, e não pelo repórter somente, mas por ideologias políticas e administrativas,
a qual ela se filiou. Na entrevista com Pedro Scheck, que é coordenador do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS no Brasil, também fica o sentido da urgência. O senhor diria que há mais avanços no que diz respeito à busca por uma vacina do que uma pílula preventiva? Então, a mídia e o jornalismo têm um tempo diferente do tempo da ciência. A divulgação se preocupa em mostrar resultados e não estudos. Fica claro também no outro enunciado. A gente pode dizer que essa pesquisa ainda está no estágio inicial, mesmo completando 10 anos? A fala da jornalista. Outra fala dela. Então, para aqueles que entendem que são 10 anos de estação espacial sem resultados práticos, a gente pode dizer que é assim mesmo, e que isso é um pontapé inicial para futuras observações? E aí a voz do cientista responde dizendo: é muito pouco tempo. Existe uma pontual diferença entre os interesses e o tempo de cada uma das extremidades da divulgação científica. Essa diferença aliada à urgência e uma constante no corpus. Quais são, outro enunciado, quais são os benefícios para a humanidade como um todo, hein? É frustrante chegar aos 25 anos sem a vacina? Mulheres bem-sucedidas que não viram o tempo passar, quando se deram conta, a chance de se ter um filho já havia caído drasticamente. Então, toda essa questão do tempo presente. De acordo com Orlando, o jornalista científico ocupa uma posição sujeito específica que não resulta de soma, transferência e nem substituição. Trata-se de um efeito metafórico, onde algo que significa de um modo desliza para produzir outros efeitos distintivos. Desse modo não há equivalência entre o que é dito em uma ordem do discurso e na outra. O que acontece é uma transferência. Existe uma sensação de que apenas os editoriais e espaços opinativos da imprensa fazem um recorte específico dos fatos. Mas é apenas uma ilusão colocada pela forma como a técnica de escrita jornalística é desenvolvida. O fato é que os acontecimentos transformados em notícia pelos jornalistas sempre partem de algum lugar dimensionado pelos interesses pessoais de quem escreve ou ainda pelos interesses da empresa. As ideologias presentes nos materiais radiofônicos de divulgação nem sempre acontecem voluntariamente, mas sim por conta da interpelação do sujeito pela ideologia e as diversas posições dos sujeitos que podem ser assumidas pelos livres objetivos jornalistas e cientistas. Obrigado.